Bora, gente. Muita paz para vocês. Nossa aula 4 de higiene e profilaxia. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de saneamento básico, né? Qual é a importância do saneamento básico? Fazer assim todo um processo, diversos serviços para fazer com que se alcancem os níveis de saúde de uma população. Para que você tenha saúde, olha o que a gente falou da outra aula, não basta só a higienização individual, necessita do coletivo também. E o saneamento básico é parte central. Se não tiver saneamento básico, vai ficar muito difícil que você consiga fazer uma higienização em todos os sentidos. Então, é um conjunto de medidas que tem por objetivo alcançar níveis de saúde, no mínimo, satisfatório. Por meio de quê? Abastecimento de água potável, coleta de lixo, né? o esgotamento sanitário e, principalmente, gente, a educação. Olha de novo a educação. Não adianta ter tudo isso em uma cidade, num estado, em um país, se a população não sabe usufruir disso, não sabe usar. Vocês já devem ter visto em algum momento, já devem ter passado por algum lugar em que as pessoas, no interior antigamente era assim, não tinha banheiro. Como era o banheiro antigamente? Era um quartinho lá no fundo do quintal. Se você desse uma dor de barriga de madrugada, ia ter que sair pelo quintal afora, arriscar a pisar em uma cobra, né? E ir para um quartinho, que era um quartinho, só dava para uma pessoa ali. Só tinha o cubo e o vaso sanitário era de cimento. Era um cubo de cimento com um buraco no meio. Quando você levanta, você destampar, era uma tábua que tinha em cima e sentava, às vezes até estava escorregando, porque criava limo. Ou ia fazer lá no mato, lá atrás, botava numa palha de bananeira ou naquela de umas frutinhas cheias de coisinha, mamona, fazia, né? Botava no chão, fazia, tinha que acertar o lugar da folha, viu? Depois, quando levantava, dobrava a folhinha e fazia o famoso balão. Então, não existia, e ainda hoje existem locais que não têm saneamento básico, não tem sistema de esgotamento sanitário. Olha aqui. Imagine uma área, vai me dizer que não existe aqui em Salvador área com essa situação que está aí? Tem sim, né? Então, assim, ainda existe os alagados ainda tem uma parte lá que ainda tem palafita. E antigamente os alagados eram 80% em cima da água suja. Ali se morava, ali se defecava, ali se colocava lixo, fazia tudo. Você olhava para a água, chegava aquelas ondas de lixo, puro lixo. Não tinha saneamento básico. Principais atividades do saneamento: abastecimento de água, afastamento de dejetos, ou seja, sistema de esgoto, destino final do lixo, desde a coleta até onde se deve colocar o lixo, drenagem das águas pluviais, ou seja, a água da chuva, controle de insetos e vetores, ou insetos e roedores, que ambos são vetores, higiene dos alimentos, controle da poluição ambiental, saneamento da habitação, dos locais de trabalho e de recreação, saneamento aplicado ao planejamento territorial. Tudo isso é de competência do saneamento básico. É interessante, quando a gente fala de saneamento, a gente só lembra da Embasa. E quando lembra da Embasa, só lembra de água. E ela também lida com esgoto. Qual é a importância? Garantir a preservação do meio ambiente. Se você não tem um destino adequado para os dejetos humanos, você não tem um meio ambiente saudável. Você não vai ter planta, você não vai ter animais nessa área, você não vai ter um ar para você respirar de forma adequada. Morar junto de um local que tem esgoto a céu aberto, como é o caso dessa gravura que tem aí, como é que você consegue? Aterro sanitário adequado é um lugar que chama Canabrava. Hoje está melhorzinho. E eu já estive lá bem lá atrás, quando ainda nem fazia ideia de entrar na faculdade.
E eu fui lá. Pense que eu fui com uma outra pessoa, era médico, lá na 7 de abril. Eu fui com ele e entrou, a gente teve que fechar a janela do carro de mosca. Era nuvem de mosca. Você se sentia suja, deprimida. O número de pessoas em cima daqueles mundos de lixo, se alimentando, catando e morando ali perto. Muito grande. Hoje eu não sei como é que está. Os aterros sanitários, graças a Deus, hoje tem uma química diferente, tem ações diferentes, tem um protocolo diferente, certo? Saneamento ambiental, o que é isso? O nome já está dizendo. São determinados serviços que vão promover a qualidade e a melhoria do meio ambiente. E eu achei fantástica essa foto daí, em que você tem a terra em forma de água. E nós somos 70% água. O nosso corpo é 80% água. A nossa corrente sanguínea, sem ela não somos nada. Então, é o nome que se dá ao conjunto de serviços e práticas que visam a promover a qualidade e a melhoria do meio ambiente. Contribuir para a saúde pública e o bem-estar da população. Nos termos da Política Nacional do Saneamento Ambiental do Brasil, existe lei para isso. Alguns anos atrás teve um encontro, né? Se falou muito em ecologia, se falou muito em meio ambiente, e até hoje eu ainda não sei o que é que fizeram com relação ao meio ambiente. Nós temos aí a comprovação da queimada na Amazônia, certo? Em que, infelizmente, nós ainda temos seres irracionais que acham que o meio ambiente não interfere em nossas vidas. Infelizmente. Eu tenho muita pena dos nossos netos, bisnetos, se é que vão encontrar um mundo melhor. Hoje, você veja que o ser humano é tão nocivo à natureza que com essa pandemia, com esse isolamento social, até a natureza está sobrevivendo e está respirando melhor. O quanto nós somos nocivos. Mas pensa que vai melhorar? Não. Vai sempre existir alguém que vai jogar pela janela do ônibus uma embalagem de bombom. Vai ter sempre uma. Vai ter sempre uma que vai cuspir no piso do ônibus. Vai ter sempre uma que vai descartar um copo descartável, uma garrafa PET em qualquer lugar. Vai ter sempre um. É direito do povo. Meio ambiente, a qualidade de vida é um direito nosso. É de responsabilidade do governo, mas é da gente também. E para que a gente saiba da nossa responsabilidade, é necessário ter a educação. De novo, falando na educação. Porque a educação lhe dá discernimento. A educação que eu falo, volto a dizer para vocês, não é o por favor, com licença, é aprender a ler e escrever. Não é só isso, não. Alfabetizar, qualquer maluco é alfabetizado. Agora, conscientizar, ter senso crítico, analisar, pensar. O ser humano não pensa. O ser humano carrega a cabeça para compor o esqueleto. Mas pensamento não tem. Você imagine se para usar uma máscara precisa de polícia. Imagine. Um ser humano desse pensa? Não. O ser humano é de uma ignorância estúpida. O ser humano, ele é um ser irracional. E o que é pior, ele só raciocina em cima do bolso. Se o bolso não der resposta, não serve. Mas é a humanidade, é assim caminha a humanidade. Já dizia um desses autores que eu não sei quem é. Qual é o objetivo do saneamento ambiental? Promoção da qualidade de vida da população, né? O nosso verde, as nossas águas. A gente precisa.
A gente vai chegar um dia, se alguém já ouviu falar em Nostradamus, ele já disse que um dia iria faltar água. Aqui no Nordeste, eu esqueci o nome do rapazinho, de Vidas Secas, que ele disse que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Não está longe disso, não. Vocês já estão vendo aí. Até a água do mar poluída com óleo, que não se sabe de onde é que vem. Sabe o que é isso? É o ser humano. Quem está poluindo somos nós mesmos. E aí nós temos o nosso abastecimento da água. Nossa água que deve ser tratada e é. A nossa água é muito mais bem tratada do que a água mineral que a gente compra. Então a água é encontrada na natureza. É dada por Deus. A água que é encontrada na natureza não é própria para o consumo, necessitando de um sistema de abastecimento. Essa água que cai da chuva, ela vem poluída, porque na atmosfera tem partículas, ela adquire e quando cai na terra ela já está contaminada. Um sistema de abastecimento de água consiste no conjunto de obras, equipamentos e serviços com o objetivo de levar água potável para uso do consumo doméstico, indústria, serviço público e outros. O que é uma água potável? Quais são as características da água? Como é que ela deve ser? Primeiro, límpida, transparente, límpida, inodora, sem odor e sem sabor. Então, assim, ela tem que ser límpida, inodora e insípida, ou seja, sem sabor. A água deve ser assim. As características dela têm que ser assim. E para isso, as redes de abastecimento é que faz o tratamento para chegar até nossas casas, para o nosso consumo. E esse abastecimento, tanto você tem alternativa individual ou coletiva. Individual, repare aqui, a nossa cisterna é individual. Quando você coloca a água que vem da rua dentro do tanque da sua casa, é individual. Mas aquilo que vem de lá da embasa, o que acontece lá na embasa até chegar às nossas casas, esse é coletivo. É o abastecimento coletivo. No nível individual, utiliza-se mais comumente a coleta direta de águas em rios, represas, lagoas, fontes naturais e etc. Coletivamente, a forma ideal é o sistema público de abastecimento, a coleta dessa água, que vem também de um rio, que vem também de uma represa e que ela é tratada aqui. E tem várias etapas desse tratamento. Etapas do abastecimento coletivo. A primeira etapa, a captação da água, que pode ser de um rio, de um lago, de uma represa, lagoa, etc. Segunda etapa, o transporte até uma estação de transporte, ou seja, pega lá do rio e leva até uma estação de tratamento para retirar essas impurezas. A terceira etapa é o tratamento propriamente dito. A quarta etapa é o armazenamento em reservatórios. E, por último, distribuição pelas chamadas redes de distribuição, chega à população suprindo suas necessidades. Repare, é cada uma. Cada partezinha dessa tem uma forma de ação. Olha elas aqui. A captação da chuva, a captação dos rios, né? E o sistema de captação para ser tratada. Depois que capta, ou da chuva, ou do rio, ou dos lagos, ela vai sofrer um processo de tratamento. E olha aqui. Aí eu não sei explicar, a Embasa, inclusive, ela é aberta à visitação pública. Seria interessante, né, quem tiver interesse, falar com a coordenação para ver se formaliza uma visita lá na Embasa. E é fantástico, né? Vocês vão ver como é que é a água. E a gente precisa conhecer para saber como é que se trata essa água. Qual é a importância do tratamento dessa água? A saúde, certo? Prevenção de doenças, promoção de hábitos higiênicos. E aqui na gravura, ela está de novo repetindo, né? A captação, a tubulação, a recepção, vou colocar aqui para ser tratada, e depois o transporte até chegar na nossa casa. Então, esse é um processo comum, e quem faz tudo isso é a nossa Embasa. Qual é o objetivo da Estação de Tratamento da Água? A sigla ETA, ETA.
tem principal objetivo garantir os padrões de potabilidade ao consumo humano. Ou seja, precisa passar por todo um tratamento mecânico, químico, para chegar nas nossas casas, certo? O grau de potabilidade, quem faz isso são as estações de tratamento. Então, repare, captou, levou até uma estação para ser tratada, armazena e depois é distribuída. O abastecimento do Brasil, né? E aqui eu coloquei, para nível de conhecimento, o Brasil é um dos países com maior disponibilidade de água. Agora, repare bem, grande parte desse recurso está concentrada em regiões onde há menor quantidade de pessoas. Grande parte desses recursos, dessa água disponível, está em regiões onde há menor quantidade de pessoas, porque nos grandes centros urbanos há uma elevada densidade de população e, consequentemente, poluição. Que impressão que dá? Vai dizer que aqui em Salvador não tem muita área de rios, de lagos? Tem, claro que tem. Mas grande parte está poluído. Então, o que adianta essa quantidade de água? Ela traz mais poluição, mais doenças, do que prazer, do que higiene, certo? Então, os centros urbanos é penalizado por conta da poluição, por conta das... Lembra lá atrás da questão de uma das causas, né, da falta da questão da higienização? É isso, né? Os centros urbanos, existem vários problemas para serem resolvidos e um deles é a poluição. Ele fala da Agência Nacional das Águas, a ANA. O papel dela é consolidar o diagnóstico, elaborar planejamento dos recursos hídricos e dos setores. Realiza estudos, né? E dá... É como se fosse a Anvisa. Ela disponibiliza recursos, faz o planejamento, dá as orientações e depois ela dá como se estivesse dando o aval para ser distribuída essa água. Então, o papel da ANA é consolidar o diagnóstico, ou seja, dar o aval se está boa ou se não está essa qualidade da água, e elaborar o planejamento dos recursos hídricos nos setores dos usuários, certo? A rede de abastecimento, só estou repetindo aqui, só para demonstrar mais ou menos como é um sistema projetado com componentes hidrológicos e hidráulicos, incluindo transmissão do tratamento por canos para armazenamento de água tratada e distribuição através de canos do reservatório até o consumidor, casas, indústrias e etc. E o saneamento da habitação, né? Que a gente nunca ouve falar, mas assim, a habitação no nosso país é algo que é de responsabilidade do nosso governo. E aí, de vez em quando, hoje a gente tem o Minha Casa Minha Vida. Mas esses planos, né, de casas populares sempre aconteceu, sempre teve, né? É de obrigação do governo. E dentro dessas habitações, o saneamento é fundamental. Tudo que a gente falou até aqui, em uma mera construção de uma casa, popular ou não, o saneamento tem que existir. Senão, não tem condição de moradia. E moradia faz parte de uma necessidade básica da existência e da condição de ser humano, certo? Esse daí foi nosso último slide, certo? Vou mandar o material para vocês daqui a pouco.